Me mudei. É... É um período bem estranho, né? Que ao mesmo tempo é muito bom. E ao mesmo tempo é esquisito. Ter que se adaptar de novo a uma nova casa, nova rotina. Tanto que porque numa mudança tudo é caro, né? Tudo custa. Cada objetozinho custa alguma coisa. E aí essa é a minha terceira tentativa de continuar o canal. Terceira não, né? Bem a sexta já. De manter a rotina no canal e tal. Mas eu fiz algumas adaptações, né? Pra focar só nisso. Mas agora é sério. De verdade eu vou continuar o canal. Com mais frequência. Agora tem uma questão, né? Às vezes com esse microfone, às vezes com outro. Enfim, fazendo o que dá. Mas nesse período que eu tô agora de mudança, né? Eu ia falar sobre mudança, né? Mudar é ruim, às vezes dói. Ontem eu chorei. Sem muitos motivos aparentes, né? A cabeça da gente vai criando questões e por saudade ou por adaptação, sei lá. Porque mesmo sabendo que você está fazendo a coisa certa, pode fazer todo sentido, mas ainda assim pode doer em outras partes da gente que a gente não sabe, né? E eu tô numa rotina agora que é meio que dona de casa, continuar o projeto. Só que eu tive que fazer algumas adaptações, né, como eu falei, para que eu pudesse o pouco que eu posso dar de tempo já flua alguma coisa. Então eu vou focar no YouTube. E aí na descrição vai ter algumas coisas. A loja também. Mas sobre essa questão da mudança, eu demorei para adaptar. Não é muito fácil. Adaptar a nova rotina com outras pessoas, né? Muitas coisas a estabelecer, financeiro, comprar coisas, organizar. Mas nesse período eu tenho focado na experiência de mudança. Apesar de eu não ter muita dificuldade de mudar, mas existe um processo na mudança que eu percebo que outras pessoas têm muita dificuldade com isso, né? Mas dificuldade de começar algo novo, seja, enfim, em níveis diferentes, né? Todo mundo tem dificuldade com mudança, mas pensar sobre isso é interessante, porque a mudança faz parte da natureza, né? Faz parte do ciclo natural da vida. Quando a pessoa ela tem muita dificuldade em mudar, né? De tudo que exige num processo de mudança, tipo adaptação, morte, né? Deixar de lado certas coisas. Várias coisas que eu não vou botei nos comentários o que envolve um processo de mudança, né? Não só de casa, mas, sei lá, de algum hábito, de
ciclos, muitas coisas, né? Abrir mão e, enfim, esse processo tem tudo a ver com o processo da espiritualidade também, né? Eu vou falar muito aqui no canal sobre isso, mesmo para quem não acredite muito, né? Para quem estuda pelo menos um pouco, sabe que faz parte, né, do ciclo de natureza, né? E também faz parte do ciclo do espírito, né? Mudar. Então, quando a pessoa não muda, ela tem muita dificuldade de mudar. Até mesmo para perceber suas falhas, exige esse processo de mudança. Mudar, quando a pessoa não consegue, né, já faz parte da outra árvore, que seria a árvore da morte, né? Tem a árvore da vida, da Cabala, que ela exige esse caminho de mudar, né? Ela exige esse caminho de evolução, digamos assim, né? De processos de deixar ir. E aí, quando a pessoa já não consegue mudar nada, né? Ela tem a natureza mais... Ela tem um jeito de ser mais fixo. Isso representa... Tá mais puxado para a árvore da morte, né? Que já leva para outras questões, né? Do ser humano, como apego, né? Arrogância, ego frágil, né? Várias dessas coisinhas. E aí a gente tem sempre os dois lados, né? Como eu disse, no processo de mudança. É bom e é ruim ao mesmo tempo, porque a mudança, ela atua nesse ciclo natural, e aí acaba que os dois opostos vão ficar bem claros, né? Nem tanto, mas vão acabar mexendo, né? E tudo que mexe exige da gente, né? Um pouco mais. Observar e ter intenção de entender. Bart, de entender e de sentir. Ei, é por aqui, ó. Caminhozinho aqui, ó. Vem. Exige a gente lidar com o que vai aparecendo, né? Então, a introdução seria essa. No próximo vídeo a gente fala mais sobre isso. Mas esse é o processo que eu tô passando agora. É difícil, mudança, casa nova, lugar novo, e depois de tantas coisas que eu já tinha passado, eu consigo perceber várias coisinhas assim interessantes. Também é um processo de autoconhecimento, né? Mas também deixa muito claro coisas que a gente não queria ver, digamos assim, né? Algumas travas, alguns erros, né? Mas tudo isso num lugar novo, com uma família nova, né? A gente serve para isso, né? Para ficar claro que estava ali antes oculto, né? Digamos assim. E lidar com esse desconforto demora um pouco, né? A gente vai encontrando novas possibilidades. E esse é o período que eu tô passando agora. E eu queria falar para quem talvez tenha essa dificuldade de mudança, né? De que a primeira coisa que você tem que observar é que mudar faz parte do ciclo da vida. Você não precisa forçar isso, né?
primeiro criar uma intenção de sentir o que precisa ser mudado, né? Exige um pouco de sensibilidade para a gente deixar de lado coisas que a gente acha, que a gente tem certeza que é daquele jeito. Aí eu tenho certeza que é assim, a pessoa vive a vida inteira pensando e agindo no mundo, na própria vida, achando que o que ela sabe, o que ela acha que é certo, sendo que na natureza não é assim que funciona, entende? Não é assim que funciona. Muitas vezes a gente está mais errado do que certo, né? E aí vale ter esse primeiro pensamento de que mudar, abrir mão, jogar fora, esse ciclo é natural da vida. As pessoas, o ser humano viveu anos assim, né? De nomadismo, de conhecer outras culturas, outras pessoas, outros povos, ou até mesmo as tribos que ficavam num lugar só, elas dentro do ciclo ali social deles tem muito ciclo de mudança, de passagem, de fazer coisas novas, né? De sair do Ei! De sair daquela rotina, né? Então, até mesmo para os povos que moram em um local físico, fixo, digamos assim, para eles é natural. Aqui perto tem uma tribo. Muitas hoje, né, não seguem a tradição, mas os povos mais tradicionais, assim, que moram em local fixo, têm hábito de fazer coisas diferentes, de ter a própria cultura deles, que faz com que as pessoas estejam sempre em autoconhecimento e conexão e vivendo coisas novas, fazendo outras coisas, né? E ainda assim vai ter a necessidade de sair, né? Alguns. E eles vivem em contato com a natureza, então eles sabem que eles conhecem os ciclos, né? Então, pra gente que mora aqui na sociedade mais moderna, uma sociedade bem egocêntrica, você tem uma dificuldade bem maior de entender esse ciclo natural de mudança, né? Então, o papo desse vídeo é esse. Tô muito nessa vibe, né? Eu nem parei muito pra pensar, é legal fazer vídeo no YouTube, porque você acaba parando pra refletir um pouco. Realmente eu tô passando por esse momento, né? Por esse ciclo. E aí a gente só vai vivendo, né? E fazer o canal é legal porque você fala sobre. Então, falar para vocês, meus colegas que estão assistindo, que é meio que isso, né? Tem uma necessidade de, bem Rita, de entender que a mudança faz parte do ciclo da vida. E quando a pessoa não consegue, ou tem muita dificuldade, ou não reflete sobre isso, não tem intenção de entender. Vem, Rita, vem, Bart, bora passear, vamos. Necessidade de entender isso, né? Tem que se você sente um certo incômodo, sim, do que você tem vivido, né? É bom refletir sobre isso, né?
na sociedade que a gente vive hoje, as pessoas têm muita dificuldade com lidar com a natureza, com os ciclos da vida, com a morte, né? E eu tô num período interessante, eu até falo pra vocês. Eu sou Sagitário, né? Então, naturalmente, essencialmente, Bart! Eu tenho necessidade de sempre viver coisas novas, né? Sagitário é muito assim. Novos lugares, novos horizontes, sempre. Mas eu fiz uma escolha alguns anos atrás que foi adotar essas criaturas. Vem! Vem, Nininha, anda! E aí, como eu não tinha carro, não tenho carro, eu parei mais de viajar, né? De viver as coisas que eu gostava. Mas, de certa forma, foi bom, porque no lado oposto do Sagitário, que está sempre nessa, é importante também criar algumas raízes, né? E eles me ajudam a pensar nisso, em fixo, sobrevivência, cuidar deles todos os dias, entende? Foi difícil, mas foi bom para dar essa sustentação, né? Que geralmente sagitarianos não têm. Depois a gente fala também um pouco mais sobre isso. Mas eu descobri, né, com a astrologia e tudo mais, que essa questão da mudança é mais fácil para quem é Sagitário, né? Nos opostos, lá embaixo, a gente tem os signos mais terrenos, né? Que tem mais dificuldade de mudança, tipo Touro, Câncer. Mas não é uma regra, tá? Depende de outras questões também, enfim. Mas essa questão da mudança tem várias nuances, né? Pra mim, eu entendi que eu criar um local fixo para morar, e aí eu posso viajar de outra forma. Pode ser aqui, se comunicando com ideias diferentes, por exemplo. É uma forma de viajar também. Conversar com pessoas de outros lugares, né? Não necessariamente precisa estar viajando. Ou viajar nas ideias também o tempo todo. Pra cá. Viajar nas ideias o tempo todo também não é muito bom. É bom ter um ponto que você sempre vai estar ali em volta daquele assunto, por exemplo. E aí depois eu falo também um pouco mais sobre isso, mas é isso. O vídeo é sobre mudança, cachorros e natureza. O ciclo natural da vida é mudar.